Um momento aí, estamos junto nessa, né? E hoje aqui eu vou estar abrindo mais um dia para estar falando de milagres, né? Coisas assim que acontece, né? Acontece não só com a gente, acredito que acontece em todo mundo, né? E essa experiência que eu vou dizer aqui nessa live hoje, não é todo mundo que tem. Algumas pessoas já tiveram essa mesma experiência, né? Eu conheci irmã de igreja, né? E ela tinha me falado sobre essa experiência, né? Eu contei para ela sobre a experiência que o meu filho tinha passado, né? E ela falou que é meio parecido com o dela, mas a semelhança era a mesma. Era uma luz brilhante que era muito clara, só que ela não conseguia enxergar quem que falava atrás daquela luz. E o meu filho falou para mim a mesma coisa. É uma luz muito brilhante. Vou falar um pouquinho dos detalhes, né? Que aconteceu com meu filho, né? A gente no feriado, a gente tava brincando no parque, né? Tava brincando eu, tava brincando meu filho e mais o filho de um monte de gente. Era um piquenique, né? Piquenique com churrasco ali, né? A gente tinha ido ali e aconteceu que nós tava brincando de queimada, né? Como a gente tava brincando de queimada, eu jamais pensei que o meu filho podia cair ali. E eu fui pegar a bola para queimar o meu filho, né? Aí ele correu para a rua de concreto, era num parque, né? E ele foi e não viu a calçada. Aí ele caiu e rolou em cima do braço. Acabou fraturando o braço, né? Eu achei que não era nada, né? Ah, essa uma dorzinha só e logo ia passar, né? E ele ficou ali à tarde no parque com dor. Já não brincava mais igual estava brincando antes. Sentou e ficou ali, né? Porque a dor era pequena. E eu fui trabalhar, né? A minha esposa que levou no hospital. Depois que eu fui com a minha esposa, né? Então, eu fui trabalhar de manhã e, e eu de noite, né? Eu de noite eu orava, falava para Deus que, que não queria que acontecesse nada com meu filho, que era só uma dorzinha de rotina, só tal. Eu fui trabalhar também. E a gente que tem fé, a gente que crê em Deus, a gente crê no milagre. A gente crê no milagre. Então eu fui trabalhar preocupado, né? E querendo saber da notícia se ele estava bem. Aí depois que a minha esposa falou, né? O Yusuke, ele quebrou o braço e tal. Foi sério, foi tão grave assim, foi. Então ele engessou e ficou 15 dias, né? Aí ele voltou para casa, o braço engessado. E cada vez que eu olhava para ele, eu me sentia culpado. Me sentia culpado porque através da minha brincadeira que ele quebrou o braço. Se eu não tivesse brincado com ele daquela forma, fosse queimar ele, nada disso teria acontecido. Mas quem que ia saber que ele ia cair? Quem iria adivinhar que alguém pode se machucar? Ninguém imagina isso. Brincadeira de queima, uma coisa saudável. Então porque eu olhava para ele, eu vi ele com o braço engessado e sentia culpa. Sentia muita culpa. E eu pensei o seguinte: eu vou dobrar o joelho, eu vou orar e o moleque vai estar curado. Vai estar curado, porque Deus vai curar ele. E não foi isso que aconteceu. Deus não curou ele naquela hora. Então ele ficou esses 15 dias aí em casa e tal, conseguia ir para a escola, e com isso ele aprendeu a escrever até com a outra mão. Hoje ele escreve com as duas mãos. Então, foi se passando o dia, eu ia trabalhar, eu voltava para casa, eu via ele, me sentia culpa, sentia culpado. E sempre que a gente ia sair, eu queria que ele brincasse, mas não dá. Brincar com a do braço. A gente dava de bicicleta, mas ele não. Eu me culpava toda hora. Me culpava.
por que eu fui brincar lá, por que eu fui fazer isso com ele e tal. Sentia culpado, aquele remorso. Aí faltando um dia para ele voltar no médico, ele ficou em cima da bola, foi e caiu. Ele caiu e quebrou o braço de novo. Aonde estava quebrado, quebrou em outro lugar. Falei, meu Deus do céu. E faltava 2 dias para ir no médico. Então, 2 partes do braço já quebrada. Só que, quando ele chegou no médico, o médico, eu fui com ele nesse dia, o médico abriu o gesso, né? E eu olhei assim, falei, deve estar bom. Na hora que ele fazia assim, já doía um pouquinho. Falei, então não deve ter sarado, né? E fiquei preocupado. E dali a gente foi pro raio-x. Aí o médico viu que o braço, o osso, colou torto. Aí ele falou, meu Deus do céu, colou torto. Aí ele falou, vai ter que quebrar de novo. Aí ele perguntou, mas o que aconteceu para ter colado torto? Aí eu falei para ele estava em cima da bola, ele foi e caiu com o braço e quebrou outro lado. Falei, meu Deus do céu, agora o médico falou assim, o negócio é o seguinte, vai pro hospital, vai ter que colocar pino. Falei, meu Deus, mano. Aí eu comecei a chorar. Aí eu me sentia mais culpado ainda. Aí eu fui lá fora, falei, meu Deus do céu, mano. Eu orei, falei com Deus. Eu pensei que não ia precisar tudo disso, esse processo tão grande, tão triste. Ele tinha quebrado o braço por minha culpa. Agora ele caiu em cima da bola, estava em cima da bola, caiu, quebrou o braço de novo, só que em outro lugar. Eu falei, nossa, e colou torto. A culpa era toda minha. Eu me sentia culpado porque foi eu que comecei com isso, né? Através da minha brincadeira, ele foi e caiu. Então, fomos para o hospital. Quando falou em pino, chorei, fiquei triste. Falei para Deus, nossa, eu nunca esperava que isso iria acontecer com meu filho. Ele colocou o pino e ficou em casa com o pino. Eu olhava para aquilo ali todo dia. Eu chorava. Eu trabalhava, chorava. Eu pensava nele, chorava. Estava no almoço, olhava no intervalo, eu olhava as fotos no meu celular, via meu filho com aquele braço, eu ficava tão triste, tão com remorso. Eu falava para Deus, nossa Deus, eu achei que eu ia trabalhar de manhã e quando eu chegasse de noite, ele ia estar curado. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Ele não ficou curado. E ele ficou em casa esses dias, com o pino na mão, era um aqui, outro aqui e outro de cima para baixo. Falei, nossa, que agonia, mano. Que agonia ver aquilo ali. Então foi se passando dias. Aí o meu filho me contou uma coisa para mim. Me contou uma coisa que eu precisava ouvir. Ele não foi curado na hora por Deus. Colocou o pino, tratou e ele me contou uma coisa também. Papai, eu posso te contar uma coisa? Falei, fala aí, filho, pode contar. Quando eu estava na cirurgia, eu sabia que Deus falou comigo. Falei, sério, filho? Sério? Ele contou isso para minha esposa. Papai, Deus falou para mim que quer me curar. Ele falou assim, Yusuke, eu quero te curar. Falou assim, meu filho, né? Eu falei, sério? Ele falou, papai, e é muito bonito. Ele falou que tinha muito anjo, tinha muita música bonita. Isso aí foi quando ele estava na cirurgia. Porque quando ele colocou os pinos no braço, não usa mais a respiração dele, usa aparelho, né? Porque anestesia geral, né? Aquelas 3, 4 horas que ele ficou lá deitado, ele falou para mim que Deus falou com ele. Yusuke, eu quero te curar. Ele me contou isso, nossa, eu comecei a chorar. Eu não vi o milagre de Deus no dia que ele quebrou o braço. Mas eu vi, através dele, a voz de Deus.
Porque ele falou que Deus falou com ele. E o Suki, eu quero te curar. E ele falou, papai, lá em cima é tão bonito, tem músicas, muito bonito, papai. Mas ele falou, eu não conseguia enxergar quem falava comigo. Porque ele falou que era uma luz muito clara, muito branca, não enxergava. E Deus menciona isso, que não podemos ver a face do Senhor. E meu filho falou assim, mas foi bom, papai. Ele falou comigo, eu vi a luz. Ele falou isso para mim do nada. Eu perguntei para ele. Ele veio e falou para mim isso aí. Eu fiquei maravilhado. Além de ficar maravilhado, eu fiquei fortalecido. Por quê? Porque mais certeza que Deus, ele existe. Fala, Rafael, bom dia. Salve, salve, é nós. Tamo junto nessa. Então, eu fiquei mais maravilhado que Deus, ele existe. Porque através da experiência do meu filho, Deus falou com meu filho e mostrou para meu filho que vai curar ele. Então foi tão interessante isso, porque eu não vi a cura na hora, mas eu vi Deus, ouvi Deus falar com meu filho, porque meu filho me disse. Uma criança de 8 anos não ia falar essas coisas. E foi bem na cirurgia. Que na cirurgia, muitas das vezes, você não volta. Tem pessoas que morrem na cirurgia. E meu filho, graças a Deus, ele voltou. Ele me contou essas coisas, eu nunca mais esqueci. Sempre vem na minha mente, né? Eu não vi o milagre da cura na hora, mas eu vi o milagre através do meu filho. Precisou ele passar por essa cirurgia para Deus falar com ele e fortalecer mais a gente. Não que eu queira o meu filho doente ou machucado, não. Ninguém quer isso. Mas é uma brincadeira que a gente estava brincando e ele se machucou e quebrou o braço. Me senti culpado, mas Deus me acalmou. Aquela tristeza que eu tinha de todos os dias, de botar a culpa em mim, com meu filho, é culpa minha, é culpa minha, é culpa minha, quebrou, é culpa minha, é culpa minha. Depois que ele falou aquilo, aquilo acabou. Eu não sentia mais culpado de nada. Eu me sentia mais confortado. Me sentia feliz, confortado, alegre, porque meu filho falou com Deus e Deus falou com ele e chamou o nome dele. O Suki, eu quero te curar. Nossa, as minhas lágrimas caíam de uma forma que, meu Deus do céu, a minha esposa também até chorava. Então, é muito interessante que a gente saiba que o Deus, ele é verdade, ele existe. E eu conheci uma irmã na igreja que falou para mim a mesma coisa. Ela passou por cirurgia, aconteceu a mesma coisa com ela. Então, já são duas pessoas que falam as mesmas coisas, tudo na cirurgia, quando toma anestesia local e se apaga. Eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz, fiquei maravilhado. Aí, se foi passando o tempo, o bracinho dele colou, aonde quebrou, colou. No dia de arrancar o pino, eu fui com ele no hospital. O médico puxava o pino, nem doía, sabe? Mas o sangue, ele saía como tivesse uma pressão depois do pino. Puxou o pino, já saía, cuspia para fora sangue, sabe? Mas eu vi que tá curado, tá bem, não ficou defeituoso do braço, nada. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Através disso, ele foi curado, sabe? Foi curado, foi abençoado. E isso foi um fortalecimento para minha vida. Fortalecimento para minha esposa, para minha família, porque Deus, ele nunca abandonou a gente. Deus sempre esteve com a gente. Ele pode não curar na hora, mas ele envia os médicos dos médicos, que são os doutores, para fazer a cirurgia, para dar tudo certo, correto, porque era uma cirurgia meio que de risco, porque teve que furar aqui, aqui e de cima para baixo, para grudar o osso. Pô, o moleque tinha 8 anos só. Então, pra gente, foi maravilhoso, porque Deus, ele habita, e ele habitou aqui na minha casa.
habitou na minha família, habitou ali no hospital, habitou na vida do meu filho. Então é muito interessante que a gente saiba que Deus, ele existe. Deus existe, está com a gente, está com todos que clamam a Ele. Se você clamar a Ele, Ele vai estar com você. Se você não clamar a Ele, alguém que está orando por você, Ele vai estar com você também. Às vezes, orando pelas pessoas que não estão perto da gente. Mas Deus, Ele habita. Deus, Ele cuida, porque a oração, eu creio, é chave de vitória. Oração, ela vem para nos fortalecer. E Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele é maravilhoso e fiel, porque Ele existe. Pode, hoje, no mundo de hoje, muitas pessoas falar assim, Deus não está aqui. Muitos falam isso, que Deus não existe, que Ele não está aqui, que Ele não vive. É tudo mentira. As pessoas não creem em Deus. Muitas delas não creem em Deus. Muitos perderam a fé. Mas eu digo a vocês que esse Deus que vocês falam que não existe, que vocês perderam a fé, ele ainda trabalha, ele ainda existe, ele ainda cura, ele ainda faz milagre, porque ele é dono do ouro, da prata, desse mundo. Tudo que acontece nesse mundo é permissão de Deus. Mas ele vem, nos abençoa, mostra a capacidade dele, o impossível se torna possível. Eu creio em Deus e eu creio no milagre. Então, isso que aconteceu foi tremendo com meu filho. Foi tremendo. Fiquei muito feliz. Fiquei muito alegre. Eu fiquei maravilhado, sabe? Eu nunca pensei que alguém da minha família passaria por isso. A gente escuta só a história das pessoas. A gente escuta só testemunho dos outros. A gente nunca tem um desse para contar. Mas quando acontece com a gente, aí a gente começa a contar. E quando é um filho que você ama, que mora no seu lar, que acontece isso, aí que é mais tremendo ainda. Porque não são histórias. São coisas reais. São coisas que realmente aconteceu. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei maravilhado. Até hoje, ainda me encontro feliz. Porque Deus, Ele habitou. Deus, Ele é real. Deus, Ele é vivo. Deus, Ele existe. Clama a Ele que as coisas vão acontecer. Pode ser que não aconteça na hora, igual aconteceu comigo. Mas depois vem o resultado. Sabe qual é o resultado? A cura do meu filho, depois que arrancou o pino, o braço ficou normal. Ele escrevia com uma mão só. Hoje, ele escreve com as duas mãos. Aí ele chuta com os dois pés, aí ele escreve com as duas mãos, tanto com a esquerda como com a direita. Ele foi esforçado. Ele foi para a escola, quebrou o braço direito, mas começou a escrever com o esquerdo, todos os dias na escola, se esforçando, e aprendeu a escrever com o esquerdo. Para vocês verem, a gente quando quer alguma coisa, a gente aprende. Não tem essa que só essa dá para escrever, não. A gente pode fazer uma intercalação, escrever com a outra. Então, além de Deus abençoar meu filho com o braço de volta normal, saudável, ainda abençoou que ele escrevesse com a outra mão. E Deus ainda falou com ele, chamou o nome dele. E ele viu essa luz que todo mundo vê que é muito brilhante, mas não consegue enxergar quem está atrás. É muito brilhoso. E ele falou para mim que lá em cima tem muita música bonita, muito louvor bonito. Então que lá é bonito. É só quem passou essas experiências para falar isso. Eu nunca passei por isso. Nunca tive cirurgia assim de ficar 3 horas deitado dormindo, 4 horas. Nunca passei por isso. Muitas pessoas que já passaram por isso sabem que quando você é anestesiado, o seu corpo ele está ali, mas o seu espírito, eu creio que ele sai do corpo. Eu acredito nisso. Porque não é possível que a sua mente possa simular um local que você nunca viu. É impossível a sua mente simular. Eu acredito nisso. Quando você está numa cirurgia,
Você só fica vivo por causa dos aparelhos. Não tem como você estar vivo por você mesmo. Porque a respiração é do aparelho, o oxigênio é do aparelho, tudo o aparelho faz. Então eu creio nisso. Eu acredito nisso mesmo. Que o espírito sai da gente e vai para algum lugar, sabe? Porque aí você pode enxergar essas coisas. Como que Deus falou com meu filho? Como que meu filho viu aquilo? Como que meu filho falou, papai, lá é bonito. Que luz que é essa que ele viu que é brilhosa? Se ele estava no hospital, apagado. 3, 4 horas sem mexer o corpo, nada. Só fazendo cirurgia nele. Então, eu acredito no meu filho. Creio, acredito. Se nós vamos para a igreja, se nós somos cristãos, se nós ouvimos da palavra de Deus, o que mantém esse corpo nosso aqui é o espírito. Não é a nossa carne. Impossível. Se o espírito sair, a carne não anda. É uma carne morta. Quando a gente morre, o espírito não habita mais. Fica só a carne. Do pó iremos, do pó retornaremos. Sou seu fã. Tempo que não vejo seus vídeos. JTV, salve, é nóis. Um forte abraço aí. Tamo junto nessa. Valeu, mano. Tamo sempre aí fazendo live vídeo. Então, eu acredito e eu creio nisso. Tem pessoas que não acreditam. E tem pessoas que acreditam. O importante aqui é que eu acredito. Sabe por que eu falo isso? Porque a salvação, ela é individual. Não tem como eu acreditar para você. Impossível. Não tem como eu acreditar para meu filho. Impossível. É cada um tem que crer. De cada um. Cada um tem o seu crer, cada um tem a sua fé. É assim. Cada um tem o seu acreditar. Não tem como eu colocar o meu acreditar na mente das pessoas. Impossível. Como eu falei agora. Cada um acredita se quiser. Quando Deus não fala assim na palavra de Deus, tudo é permissão de Deus. Mas Deus, ele fala. Você pode escolher a direita ou a esquerda. Ele não vai te forçar nada. Jamais Deus força alguém a alguma coisa. Se ele é nosso amigo, por que ele forçaria você a servi-lo? Ou fazer alguma coisa? São escolhas. São livre-arbítrio que Deus ele nos dá todos os dias. Escolhas. Por isso que fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Porque nem todo mundo vai querer ir para o paraíso. Todo mundo acha que o paraíso é aqui na Terra. Muitas pessoas acham que aqui é o paraíso, onde tem comida, tem bebida, tem dinheiro. Isso não é paraíso. Como a gente pode ter um paraíso que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ficar doente, que a gente tem que morrer por causa de guerra ou coisas da natureza? Isso não é paraíso, não. Aqui vizinho sofre, amigo sofre, pessoas passam fome, choram. E as pessoas falam que aqui é o paraíso. Tem pessoas que são muito... Cara, não é essa palavra-chave, mas... malucas para falar que aqui é o paraíso. Deus deu essa terra para nós temporariamente. Para a gente viver só uma vez nela. Se Jesus, que é Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou, ele não vem em carne. Por que nós ficaríamos aqui mais tempo? Impossível. É impossível a gente ficar aqui e ter duas vidas. E eu ainda escuto de muita gente falando que numa outra reencarnação vai vir talvez mulher, ou talvez em outra pessoa. Cara, a Bíblia, ela nunca mencionou isso. Reencarnação, a Bíblia não fala isso, que vamos vir de novo aqui, não. Jamais. Verdade, é verdade. E tem pessoas que falam que aqui é o inferno, mas também não. Tem! É sim, Jota. Tem cada pessoas, mas nós que somos cristãos, nós que somos sábios, nós que levamos a palavra de Deus, nós que estudamos, meditamos, não podemos discutir isso. Não podemos falar, não podemos fazer discórdia e nem briga, porque Jesus, ele nunca fez isso. Ele nunca fez briga, nunca fez discórdia. Não.
A palavra de Jesus era a palavra dele. Creia se você quiser. Se ele veio para nos salvar, não para nos julgar, então a gente crê se quiser. Todo mundo tem a chance, todo mundo tem a oportunidade, todo mundo tem a sua vida, então você acredita se você quiser. Cara, por isso que eu falo para muita gente, é importante que a gente lê a Bíblia, é importante que a gente medita nela, porque a gente não vai crer nessas coisas que as pessoas falam. Não são qualquer pessoas que falam isso, são seus amigos, irmão de sangue. Então, você já vê que não são pessoas da rua, são pessoas até mesmo da sua família. Porque não crê em Deus, não acredita em Deus. Crê em Deus, mas não um Deus dessa forma. Então, a gente pode falar assim, foi fulano que falou ou televisão, não. Quando é um irmão seu, de sangue, ou um vizinho, amigo, colega, conhecido. Então, tem pessoas que precisam ler a Bíblia para crer. Mas não tem como eu colocar a crença na cabeça das pessoas. Impossível. Mas eu digo uma coisa a vocês. Deus, ele é só um. Ele é só um. Mas saibam uma coisa. A palavra um dia, ela vai chegar para todo mundo. A verdade vai chegar para todo mundo. Essa é uma verdade e uma realidade. A verdade um dia chegará para todos. Por isso que não adianta discutir com católico, não adianta discutir com testemunha de Jeová, não adianta discutir com espiritismo, não adianta discutir com nenhuma religião. Porque nós cristãos não somos religião. Somos amigos de Deus. É muito diferente de religião. Religião é você adorar alguma coisa de imagem. E amigos de Deus, somos amigos do Senhor. Falamos com Ele, Ele nos abençoa, Ele está com a gente. Então, não somos mordomos, não somos escravos, somos filhos de Deus. Então é muito diferente isso. Tem gente que fala assim, Dudu, você é religioso. Eu falo, eu não sou religioso. Religião é idolatria. Eu sirvo um Deus que ele é meu amigo, o meu melhor amigo. Onde eu falo com ele, ele me corresponde. Tem gente que, quando eu falo as coisas, dão risada. Mas eu não ligo para isso, não. Porque eu tenho convicção, tenho fé, eu tenho consciência. Então é muito interessante que a gente leia a palavra de Deus. Que a gente leia a Bíblia Sagrada. Para a gente não cair e não ficar em dúvidas. Tem bastante pessoas aí em dúvidas. Será que aqui é o paraíso? Se o meu filho já falou para mim, papai, o meu filho na cirurgia operou, falou com Deus, Deus falou com ele, é um lugar bonito, onde tem músicas bonitas. No hospital não tem música, não tem louvor, não tem um lugar claro que você não enxerga. No hospital não tem isso. Então meu filho já viu que existe um lugar. Já existe um paraíso. Se o meu filho falou isso, é porque já existe um outro lugar fora daqui. Então, é muito interessante que a gente acredita nos nossos filhos e crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que nunca ninguém vai ver a face do Senhor. Não tem como. Não tem como Deus mostrar a sua face. Não mostra. Somos semelhança a Ele. Mas nunca ninguém viu Ele. É interessante. Por isso que eu falo. As coisas de Deus que acontecem com a gente é uma benção, sabe? É uma benção porque a gente sabe que é Deus que está cuidando, está guardando, está nos moldando, está nos tratando. Não existe um Deus para dar tanto amor igual o nosso, mano. Não existe, mano. Quando eu falo de amor, tô dando aqui um exemplo. Você tem algo na tua casa que está sobrando. Você vai e abençoa alguém, dá para alguém, faz um ato de amor. O que você sente? Alegria, felicidade, sorriso por ver a outra pessoa feliz, recebendo o que você está dando. Isso é um ato de Deus. Ato de amor. Uma mão amiga servindo a outra. Cara, não é gostoso você abraçar alguém e sentir aquele carinho, aquele...
afeto, aquele algo de Deus. Uma pessoa ruim não quer abraçar ninguém. Uma pessoa má não quer dar nada para ninguém. Então, é muito diferente a gente que serve Deus, a gente que ama Deus, a gente vê o trabalhar de Deus. As coisas tão diferentes, mas eu sempre estou com Deus. Eu acredito no Evangelho de Deus. Eu acredito, mano. Acredito. Por isso que eu leio. Daqui a pouco eu vou fazer uma introdução da palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou ler um pouco da palavra de Deus, da Bíblia. Estudar um pouquinho ela. Depois abrir uma live. Introduzir a caminhada de Deus, de Jesus, dos profetas, dos apóstolos. É muito legal. Isso é vitamina. Aprendo mais. Fico mais fortalecido. Não existe nada melhor para se fortalecer igual a palavra de Deus. Não existe. É uma vitamina. E ali você tira força para trabalhar, para vencer, para ensinar seus filhos. Cara, só de pensar que Deus, ele nos ama, só de pensar que Deus deixou os 10 mandamentos, não adultere, não mate ninguém, não roube ninguém, não cobice a mulher de ninguém, abençoa o seu pai e a sua mãe. Cara, é interessante essas coisas, sabe? Que a gente saiba que é tudo uma verdade, uma realidade. Se nós fazemos tudo isso, somos abençoados. Temos consciência que tudo que eu falei é obediência. Temos que fazer. Então, qual é o Deus que nos ensina todas essas coisas? Por isso que eu falo, mano. Quando Jesus ele veio a esse mundo, foi para fazer o melhor para nós, mano. Passar tudo que ele tem de bom pra gente, mano. Absolve quem quiser, porque isso não é obrigatório, é livre-arbítrio. É muito interessante, cara, é muito interessante mesmo, Rafael, glória a Deus mesmo. Eu fico maravilhado. As pessoas falam pra mim assim, Dudu, um dia você vai ser pastor. Sabe o que eu falo para as pessoas? Não, eu não quero. Não é meu chamado, não é a minha área. Deus não vai fazer você forçar a fazer o que você não quer. E as pessoas falam assim, não, isso é um chamado. Não é chamado, mano. Quando você não quer, quando você não, presta atenção, quando você não quer, Deus não vai te forçar nada. Por isso que as pessoas não entendem a palavra de Deus. Desde quando a Bíblia, Deus está forçando alguém a fazer alguma coisa. E as pessoas falam, Dudu, você vai ser pastor. Eu falo, eu não vou ser pastor. Eu não gosto dessa área. Essa área não é para mim. A minha área é falar de Deus na rua, é no trabalho, aqui na internet. Essa é a minha área. Eu gosto de falar de Deus na rua. Essa é a minha área. Esse é o meu chamado. Me dou bem com isso. Eu falo assim para as pessoas: na igreja, ninguém precisa. Tá todo mundo calejado. Todo mundo tá aprendendo. A hora que você precisa é a hora que você abre aquela porta e sai dali. É a hora que o inimigo vem te perturbar. É a hora mais difícil, porque você está fora da igreja. É a hora que você, como se diz essa palavra? Atormentado pelo inimigo. Essa é a hora. Fazer o bem para o próximo é a nossa área do. É verdade, o JTV. Fazer o bem, mano, é gostoso pra caramba. Não é legal a gente pegar um presente, dar pra alguém assim, a pessoa chorar, sabe? Ficar feliz. Cara, mano, isso é tão gostoso. Todo dia eu assisto um youtuber, ele chama Elias e Dinho. Elias Motorola e Dinho da Hornet. Eu assisto muito eles. Cara, eu choro quando assisto os vídeos dele. Porque eles abençoam muita gente, mano. Eles são, eles são profetas, não digo. Mas eles têm algo de Deus tremendo ali, mano. Porque eles abençoam muita gente. Cara, cada vídeo eu choro. Eu choro quando assisto, mano. E Deus faz nós chorar.
nos dá essa emoção, essa alegria. Cara, é muito tremendo. Então, voltando ao assunto, quando a gente sai da igreja, aí começa a verdadeira luta. E sabe por quê? Porque você está fora da igreja. Quando você está lá dentro, você está focado ali na palavra de Deus, no louvor, na pregação, nas coisas de Deus ali dentro. Porque a gente sabemos que Deus habita ali dentro. Não que não habita lá fora, é que lá fora você é convidado a beber pinga, a fumar uma droga, a mentir, a roubar. Você é convidado a isso. Então, realmente, a luta não é lá dentro. Como eu mencionei, aqui dentro, ninguém precisa de pastor. Tem bastante pregador aí. Ó. Agora, na rua que tem poucos. Na rua é onde você vai enfrentar as legiões de demônios, as legiões de mentiras, as coisas que atraem as pessoas do bem para o mal. É mais fácil corromper a pessoa do bem para o mal do que o mal para o bem. É só você fazer uma análise. Quantas pessoas se tornam cristãos e quantas pessoas abandonam Jesus? Só você ver, só esse análise. Todo mundo tem um amigo afastado. Todo mundo tem um amigo desigrejado. Todo mundo conhece alguém. Até eu mesmo um dia afastei de Deus. Eu sou a maior experiência disso. Tive o primeiro amor e depois afastei por causa dos outros. Fui vacilão. Fui mané. Eu entendi uma coisa. Sempre quando entra na igreja, você só mira Deus. Jesus, Deus. Não olha para a esquerda e não olha para a direita. Eu aprendi isso. Apanhei para aprender isso. Agora eu não saio mais. Estou casado com Cristo. Você entende o que eu estou querendo dizer? A gente tem que perseverar até o fim. Pedi e dar, se vou buscar, encontrei, batei a porta, se vos dá. É verdade, Rafael. Realmente é verdade. Então, eu não escuto mais as pessoas falar, Dudu, você vai ser um pastor. Não, mano. Já falou, mano. Só assim, mais nada, mano. Entendeu? Porque Deus sabe o meu coração. Deus sabe a minha vontade. E Deus sabe o meu desejo. Se até agora eu tô fazendo isso, é porque Deus, ele me concedeu a fazer isso. Eu fico feliz em fazer isso. Eu fico alegre em fazer isso. Eu tenho a vontade, o desejo de fazer isso. Como que Deus vai me tirar disso? Ele só vai me abençoar. Continua, meu filho. Faça isso, meu filho. Pregue da palavra de Deus, meu filho. É isso que eu quero, meu filho. Do que adianta as pessoas falam assim, Dudu, você vai ser um pastor. Tá. Só fala de Deus dentro da igreja. Não fala na rua, não fala no trabalho, não fala em lugar nenhum. Qual é a graça? Tô fazendo o que para Deus? Só no sábado e domingo? Cara, por isso que eu tô feliz que Deus me concedeu eu assim. Eu falo de Deus dentro da igreja, eu falo de Deus no meu trabalho, eu falo de Deus aqui na internet, eu falo de Deus na rua, no telefone. Então, eu tô no ID pregar o evangelho. Eu faço todos os dias isso. Todos os dias eu faço isso. Todos os dias. Se eu não trago uma live aqui, eu falo para alguém no trabalho. Tô falando. Todo dia eu falo. Eu trabalho com o pessoal, todo dia eu menciono. Então, eu tô acostumado. Acostuma. Acostuma. Então, é muito interessante que a gente aprenda essas coisas. Aprenda. Eu, pelo menos, faço a minha parte. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Quando eu peguei esse vírus aí, eu fiquei 23 dias. 20 dias sem comer, bebendo só água e um pocari aqui, né? Solo, né? Porque eu não conseguia comer. Eu quase morri. Eu quase morri. Quando eu peguei esse vírus, eu estava na igreja. Estava na igreja, clamando a Deus. Eu tinha certeza que não ia pegar. Acabei pegando. Peguei, quase morri. A minha esposa desmaiou aqui no chão, porque
não aguentava mais ficar em pé, eu não conseguia andar. Eu falava, meu Deus, a minha esposa desmaiou porque pegou uma alergia na boca por causa do remédio, tampou tudo aqui dentro, eu não sabia o que fazer. Falei, meu Deus do céu, não consigo andar, não consigo levantar da cama, e minha esposa no chão caída, eu não tinha força para levantar. Febre de 40 graus por 6 dias, peguei anemia, peguei pneumonia. Todo mundo se recuperou em 10 dias. Eu fiquei 23 dias. Eu achei que ia morrer. E eu na cama retorcendo, a minha esposa, aguenta, amor, aguenta, amor. Eu falei, Deus, será que vai ser meu último mês aqui na cama? Vou morrer aqui. Não consigo me recuperar. Eu chorava. Eu fazia minhas lives ali fora. Se você acompanhar minhas lives, tem bastante live minha. Mesmo doente, com febre, eu fazia live. Eu fazia live com febre. Eu fazia live doente lá fora. E a minha esposa entra pra dentro, amor, porque eu ia lá fora respirar. Eu não podia sair pra rua, não conseguia mal andar. Então eu fazia live ali na varanda sentado. Tem muita live minha aí, tem muita. Eu falei pra Deus, Deus, eu tô na tua presença. Eu tô na tua casa. Eu sirvo ao Senhor. Eu faço o que o Senhor pede. Mas se for me pegar esse vírus e morrer, já peguei o vírus, vou morrer, que seja a tua vontade. Mas cuida dos meus filhos, da minha esposa. E foi passando os tempos, passando os dias. Eu, graças a Deus, eu melhorei. E eu comecei a fazer a live. E eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu estava doente. A única coisa que eu conseguia fazer era ler a palavra de Deus. Eu não conseguia assistir filme, que dava dor de cabeça, dava mal-estar. Não conseguia assistir. Eu só conseguia fazer live da palavra de Deus. A única coisa que me distraía, eu conseguia fazer. Foi que eu comecei as lives. Então, do dia que eu peguei esse vírus, eu já fiz falando da palavra de Deus. Comecei a marcar as Bíblias, riscar, para não repetir onde eu estudei, né? Onde eu li, onde eu meditei. Fui pintando. Então, eu já fui grifando e fazendo live, grifando e fazendo live. E até hoje, da palavra de Deus. Outro dia meu amigo falou assim, cara, você faz live, às vezes ninguém assiste, às vezes um ou dois assiste. Aí eu falei para ele assim, cara, para mim, não importa quantos assiste. Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de fazer live. Não importa para mim se ninguém comenta, se ninguém deixa like. Eu não ligo para isso. Vocês não verem meu vídeo, eu falando, inscreve no meu canal. Eu já fiz isso bem antes. Deixa like, comentário. Eu não faço isso. Eu não faço. Escreve quem quiser, comenta quem quiser, like quem quiser. Eu não ligo para isso. A minha intenção aqui é levar a palavra de Deus. Pelo menos uma pessoa eu tenho que ajudar a salvar para Deus. Uma alma eu tenho que ajudar ele a salvar. Porque no dia que Deus chegar lá em cima, o que você fez para mim, Eduardo? O que você fez para Deus? E aquela listona tá lá minha, ó. Nossa, você fez tudo isso? Eu creio, acredito que almas para Cristo eu vou ganhar. Se eu não já ganhei milhões para Cristo, eu quero meu nome no livro da vida. Quero. A minha intenção é meu nome no livro da vida. Esse é o maior tesouro. Cara, daquela época do vírus pra cá, a minha vida ficou diferente. Porque a gente começa a ficar mais amoroso, sabe? A gente começa a ficar bem diferente. A gente passa a ser uma pessoa diferenciada. Cara, eu não quero ser melhor que ninguém, jamais. Mas a gente passa a ficar diferente. Isso aí é bacana, é gratificante. Às vezes, eu tô dormindo e fico pensando, como que deve ser o paraíso? Eu penso, mano. Cara, mano, é uma loucura, mas são coisas verdadeiras. Olha, eu
quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu imagino os profetas fazendo aquilo. Eu começo a imaginar as histórias, eu começo a fazer aquela mensagem de Deus virar quadrinhos. Começo a pensar, nossa, será que foi assim? Será que foi assim? Nossa, foi assim. A palavra de Deus é gostoso você ler, meditar, você buscar. Você entra praticamente na história. Então, voltando àquele assunto do meu filho, o meu filho, ele não curou na hora, mas Deus falou com ele, curou depois, está saudável, está feliz. Tá vendo? Às vezes a gente quer a cura rápido e a gente recebe um testemunho, uma mensagem de Deus. Que coisa, né, mano? Muitas das vezes é assim. Muitas das vezes a vida ela é assim. A gente quer uma coisa, mas recebemos praticamente outra coisa. Então é muito interessante essas coisas, porque não é só ganhar, não é só perder, não é só ser curado. Tudo tem um processo. Tudo é obra de Deus, mano. Tudo é Deus no controle. Por isso que fala que Deus, ele vai te abençoar, mas com o tempo dele, não com o seu tempo, não. Porque se for com o seu tempo, na primeira bênção, você já larga ele. Você já dá as costas para ele na primeira oportunidade. Porque o ser humano, ele é assim. O ser humano, ele é muito mal ingrato. Por isso que fala que favor não merecido. O ser humano, ele é assim. E realmente é só na misericórdia. São coisas assim que a gente temos que pensar, temos que raciocinar. Cara, a obra de Deus ela é assim. É conforme a palavra de Deus. Se Deus me abençoar, eu amo Ele. Se Deus não me abençoar, eu também amo Ele. Mas eu compreendo que meu tempo de ser abençoado, ele vai chegar. O meu tempo não é o tempo de Deus. Mas eu creio que Deus ele menciona na palavra de Deus. É tempo de chorar, é tempo de ganhar, é tempo de perder, é tempo de se alegrar, é tempo de Deus, é tempo de tudo. Então, existe tempo para tudo. Aí tá a charada. O cristão verdadeiro, que confia no Senhor, ele sabe que é tempo para tudo. Essa é a palavra-chave. Tempo para tudo. Se ele me abençoar, te amo, Deus. Se não abençoar, te amo, Deus. Porque vai chegar uma hora que você vai ser abençoado. Eu creio. Aí outro dia meu amigo falou assim, Dudu, se o nosso Deus ele é tão verdadeiro mesmo, por que as pessoas passam fome? Por que as pessoas morrem? Eu falei assim, ó, se você for acompanhar esses países que as pessoas passam fome, olha aí, muitos deles são países que têm ouro, que têm prata, e as doações, elas são megas mandadas, mas não chega até as pessoas. Por quê? Porque fica praticamente nas lideranças, fica nos lugares para não passar, para as pessoas ficar mesmo com fome. E realmente é assim em muitos lugares. A parte do poder aqui na Terra, onde as pessoas controlam, elas não dão. O ser humano é ruim. O ser humano é ruim. Você já viu um rico abençoar alguém? É raridade. Você já viu um rico dar casa para alguém? Você escuta, mas você conhece algum rico que deu casa para alguém, que deu um carro para alguém, que abençoou com alguma coisa, que levou ali um prato de comida, que levou ali uma cesta básica? É mais fácil ele querer mais para ele e tirar até o que você tem para ele ter mais e ver você passar fome e sofrer. Porque tem pessoas que têm prazer em ver o outro chorar, o outro sofrer. São assim. A palavra de Deus fala que os ricos, eles não herdarão o reino dos céus. Está na Bíblia isso. Porque o rico
Jamais ele vai dar o que ele tem para querer ir para a glória. Não, tô rico, tô aqui na terra, vou viver. Jesus fala para o rico assim, rico, pega metade que você tem, dá para os pobres. Ele não faz isso. Não faz. Só que no último dia da vida dele, ele vai pensar em Deus. Ele vai pensar para onde ele vai. E muitas das vezes sempre acontece isso. É assim. Cara, eu leio essa passagem, tem tanta coisa aqui que a gente pode falar, a gente pode dizer, meu Deus do céu, mano. Mas isso aí, eu vou fazendo aos poucos nas minhas lives, nas minhas introduções, porque ali tem muita coisa boa da palavra de Deus para estar falando, explicando. Não sou um professor, não. Não tenho estudo para dar aula, mas eu dou a melhor introdução de mim, da palavra de Deus. Porque eu leio, é do modo mais simples, para todo mundo entender. É Bíblia, é palavra de Deus. Não precisa de faculdade, não, para estar falando de Deus, não. Deus quer que você só fale do Evangelho. Fale da palavra de Deus. E de pregar o Evangelho. É só isso. Não tem que encher de milhões de cursos, se habitolar em cursos. Eu penso assim. Cada um pensa de um jeito, entendeu? Eu prefiro do modo mais simples. Pelo menos eu estou levando a palavra de Deus. Eu penso assim, entendeu? Quem faz curso eu não julgo, cada um. Mas eu creio que aqui na Terra tudo é passageiro. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus esteja com vocês. Aqueles meus amigos que esteve na live aí, que Deus abençoe também. Um forte abraço. O momento ele é tamo junto nessa, nós. E daqui a pouco eu volto aí, com a gente fazendo umas introduções da palavra de Deus, da Bíblia. Então a gente vai ficando por aqui. É tremendo, né? A gente falando das histórias do meu filho, né? Que aconteceu com ele. E a gente gosta de conversar, gosta de falar. Eu sou o Ichiban em conversar, falar, né, mano? Acaba aumentando o tempo, né? Eu ia fazer só de 15 minutos, acabou ficando quase uma hora aí. Mas é assim, a gente que gosta de comunicação, a gente que gosta de fazer vídeo, fazer live, a tendência é isso mesmo, esticar a hora, faz uma live, 2, 3. Hoje um rapaz falou pra mim assim, eu tá fazendo live, né? Você faz live da sua vida todo dia, né? Eu falei, não tô fazendo live da minha vida todo dia. Quando não tenho que fazer alguma coisinha, eu faço um vídeo. Mas eu não posso fazer live? O celular é meu, eu pago a minha conta, é proibido fazer uma live? As pessoas vão se incomodar porque eu faço live todo dia? Se a minha esposa não se incomoda, por que eu vou me incomodar? Por que as pessoas vão se incomodar? Entendeu? Eu não vou parar de fazer algo que eu gosto. Se Deus está me abençoando, a palavra de Deus, olha que eu falo de esporte, falo de futebol, uma coisinha que eu comprei. Realmente eu gravo um monte de coisa, mas eu não gravo nada íntimo meu. Não gravo coisa íntima, não gravo sem vergonhice, não gravo nada que vai escancarar minha imagem, não gravo nada que vai entristecer Deus. Então, realmente, não se é tudo que eu gravo. Por isso que eu falo, as pessoas falam as coisas, mas não vê o que tá falando. Não é tudo que eu gravo. Eu não gravo tomando banho, eu não gravo fazendo amor, eu não gravo jantando ou almoçando. É raro fazer isso. Então, as pessoas falam o que quer. Ouve quem quer, acredita quem quiser. É assim as palavras. Eu não vou ficar triste por causa de palavrinha. Não, jamais, mano. Jamais. Que a paçoca exploda. Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus ele esteja no controle. Que Deus ele possa conceder os seus desejos. Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Que Deus possa estar livrando vocês de acidente, de doença, de pandemia, de vírus. Se tiver alguma pessoa que o casamento está cansado, está já mastigado, está exaustado, que Deus ele possa restaurar, que Deus possa
ajudar a florescer de novo, igual o primeiro amor. Que Deus ele possa fazer algo tremendo, de bom e de maravilhoso, porque isso é muito gratificante. Aquelas crianças que não têm pai, que Deus possa abençoar eles, que Deus possa iluminar eles. Realmente assim, tem muita criança órfã no Japão, não só no Japão, como na Ucrânia. Eu estava assistindo um documentário, as crianças que morreram, os pais na guerra, ambos, pai e mãe, ficaram órfãos. Que Deus possa abençoar eles. E não é só isso, não. Que Deus possa conceder esses líderes para acabar com essa guerra aí da Ucrânia e Rússia, que a paz possa voltar ali, que aquele povo possa ter o seu lar de volta, a sua casinha de volta reconstruída. A gente temos que acreditar que essas coisas podem acontecer, porque Deus, se tocar no coração daqueles homens, eles cessam a guerra. Não é só orar para a gente, não. A gente tem que orar pelo mundo, pelas pessoas, pelos enfermos, pelos relacionamentos, pelos casamentos, orar para os irmãos da igreja, tanto para os irmãos, quanto para os ímpios, quanto aqueles que estão afastados. Mesmo aquelas pessoas más, tem que orar por todos nós. Não podemos fazer só oração individual, só eu que recebo, os outros não. Não. Temos que ser como Jesus mesmo, realmente. Orar por toda a terra. Toda oração, colocar as coisas que está sendo impossível se tornar possível. Porque para Deus não existe nada impossível. Porque Ele já nos mostrou. Não existe uma pessoa nessa terra que não tem um testemunho que Deus fez. Todo mundo tem um testemunho para contar. Nem que for metade, mas tem para contar alguma coisa. Não existe pessoa nesse mundo sem contar testemunho. Não existe. Todo mundo tem. E livramento, meu Deus do céu, mano. É algo que acontece diariamente com todas as pessoas. Então, a oração, ela é chave de vitória. Porque às vezes você está na sua casa, você não está orando, você está no trabalho, você não está orando, mas tem algum parente seu, tem alguém que você conhece, coloca o seu nome na oração, orando por você. Por isso que é importante que a oração ela seja em nome de Deus, em nome de Jesus e por todos, para não ser algo individual. Temos que lembrar mesmo, oração é chave de vitória. Não só eu como falo isso, como muita gente fala a mesma coisa. Quando a gente passa por provação, por luta e vê que a oração ela é infalível, você não para, você continua. E eu quero continuar até o fim e não quero parar não. E que Deus me conceda sempre esse desejo, essa vontade, essa garra. E Ele concede. É só você pedir. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. O momento ele é TMJ. Tamo junto nessa aí. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Fui. Ha!